Irmãos, boa noite a todos. Peço perdão pelo atraso, eu precisei passar em casa tomar um banho, que hoje à tarde trabalhei carregando umas caixas lá, não tinha condição de vir direto para cá, mas graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 74. Salmo de número 74. Diz assim a palavra de Deus: ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que tua ira se acende contra o rebanho que pastoreias? Lembra-te do teu povo que compraste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança e do monte Sião onde tens habitado. Dirige teus passos para ruínas perpétuas, para toda a destruição que o inimigo provocou no santuário. Teus inimigos gritaram no meio da tua assembleia, hastearam as suas bandeiras como sinal de vitória. Pareciam os que abrem com machados uma densa floresta. Despedaçaram com machados e martelos toda a obra entalhada. Atearam fogo no teu santuário. Profanaram a morada do teu nome e arrasaram. Disse no coração: acabemos com ela de uma vez, e queimaram todos os santuários desta terra. Não vemos mais nossos símbolos, não há mais profecias, ninguém entre nós sabe até quando isso durará. Ó Deus, até quando o adversário afrontará? O inimigo blasfemará de teu nome para sempre? Pois que retens a tua mão direita, tira-a do teu peito e destrói a todos eles. Mas Deus é o meu rei, desde a antiguidade, Ele é quem opera a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, nas águas esmagaste a cabeça dos monstros marinhos, tu esmagaste as cabeças do Leviatã e deste como alimento aos habitantes do deserto. Abriste fontes e ribeiros, secaste os rios perenes. Teu é o dia, tua é a noite, tu firmaste a luz e o sol. Estabeleceste os nossos limites na terra, verão e inverno tu os fizeste. Lembra-te disto: o inimigo te afrontou, ó Senhor, e um povo insensato blasfemou o teu nome. Não entregues a vida à tua pomba aos animais selvagens. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Atenta para a tua aliança, pois os lugares sombrios da terra estão cheios das moradas de violência. Não permitas que o oprimido volte envergonhado. Louvem o teu nome o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, defende a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o insensato te faz continuamente. Não te esqueças da gritaria dos teus adversários. O tumulto daqueles que se levantam contra ti cresce cada vez mais. Estou lendo esse salmo porque tem a ver com a mensagem depois que nós vamos trazer nessa noite. Vamos orar nesse momento. Senhor, graças te damos por essa noite estarmos aqui reunidos. Senhor, pedimos que os nossos corações sejam cheios da tua presença, do teu Espírito. Ó Pai, purifica as nossas vidas, purifica, Senhor, os nossos passos, nossas mentes. Senhor, que tudo que fizermos seja para a honra e glória do teu nome. Ó Deus, abençoa os irmãos e irmãs que vieram até aqui nesta noite, que possam receber de ti mesmo as mais copiosas bênçãos. Ó Pai, fica com cada família da igreja, abençoa, Senhor, as necessidades de cada um. Ó Deus, fica com a nossa igreja, Senhor, abençoa, que sejamos também abençoados por ti como igreja, com a tua presença, a tua graça, as tuas bênçãos. Ó Pai, que vidas sejam salvas para a glória do teu nome. Nós te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós vamos nesse momento cantar o hino 375, 375, ouve-nos, pastor divino. Queria registrar aqui um agradecimento ao irmão Neizão, que já preparou ali uma nova abertura lá. Obrigado, viu, irmão? Deus abençoe sua vida, viu? Irmão querido nosso aí. Muito bem. Todos acharam aí? 375.
Vamos cantar então. Vamos ficar de pé para cantarmos esse hino? 375. Ouve-nos, pastor divino. Põe tocado aí para ver se a gente consegue cantar junto. Hoje eu vim mais para frente aqui, eu vou ouvir a música junto. Ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faze ver. Chama os pobres enganados, faze-os tua voz ouvir. Aos enfermos, ó Senhor, vem acudir. Aos enfermos, ó Senhor, vem acudir. Traze o pobre desgarrado ao aprisco teu, Senhor. Toma o tenro cordeirinho nos teus braços, bom pastor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Ó Jesus, escuta a prece, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua paixão. Cantaremos tua eterna compaixão. Amém. Os irmãos podem assentar-se. A gente vai aprendendo, né? Devagarzinho. Muito bem, obrigado. Nós nesse momento vamos ter alguns avisos. Gostaria de passar aos irmãos, né? Nós temos amanhã reunião das Mulheres Cristãs em Ação lá na Rua São Lucas, quadra 5, número 100. E então, às 8 horas, né, uma reunião, e todas as irmãs estão convidadas para essa reunião importante, que vão ser feitas de 15 em 15 dias, parece que é essa a informação, né? Muito bem. Então, nós temos essa informação. Agora, no dia, vamos ter o jantar dos casais, vamos ter várias programações aí, não sei se dá para colocar o PowerPoint, irmão, dos avisos. O pastor Valdo não vai vir mais, irmãos, houve um problema de agenda, então o secretário executivo da convenção não vai poder comparecer. Até tentei falar com o secretário dele hoje, que um pastor pediu, mas infelizmente não foi possível. Então hoje às 14 horas, pode deixar aí, irmão, obrigado, já vou avisar. Hoje sábado às 14 horas vamos ter um encontro de jiu-jitsu com os pais das crianças, e eles vão até a casa lá do Redentor, então, para começar esse trabalho de esportes, né, que visa evangelizar as crianças, tá bom? Nosso missionário radical lá da Cristolândia vai estar ajudando,
E vamos então orar por esse trabalho, para que Deus esteja abençoando as famílias, as mães, e depois nós vamos estar trazendo as informações aos irmãos. Domingo pela manhã nós temos escola bíblica e domingo à noite nós temos o culto às 18h30, tá bom, irmãos? Estamos adiantando aí o culto esses períodos. Então aqui nós estamos na campanha Impactando a Família, tá bom? A irmã Kelly não está aqui, mas nós temos essa campanha Impactando a Família, que é muito importante, e eu vou fazer a leitura do dia de hoje aqui, nesse momento, tá bom? Então começou no domingo, tá? Então já foi segunda, terça, hoje é quarta-feira, que é o quarto dia. Então eu vou ler aqui. A importância da Bíblia para a família. A leitura deve ser feita em Mateus 4. Deuteronômio 6, de 1 a 4, é um dos textos mais ricos da família. O versículo 4, denominado de Shema, é para os judeus o que João 3,16 é para nós. A doutrina da unicidade de Deus, a mais profunda do judaísmo, o Deus único revelou estatutos e mandamentos para que tu, teu filho e o filho do teu filho guardem todos os dias da tua vida. É um princípio válido também para nós. O Deus único se revelou em Jesus e deixou a sua palavra para que aguardemos nós e os nossos filhos. Então, aí continua o texto, a oração pela valorização da família, para a leitura da Bíblia, pelos pais que não vão à igreja, né? E para que eles não transfiram para a igreja a responsabilidade de educar os filhos, né? Que tem gente que acha que é a igreja que educa os filhos, e a escola e a sociedade. São realmente, os filhos têm que aprender em casa. E para que as nossas igrejas sejam instrumentos de educação cristã. Então, esse aqui eu não li todo o texto, obviamente, né? Mas quem tem, esteja lendo com a sua família, tá bom? Tá aí, eu tenho certeza que a irmã Kelly ia ficar contente se visse eu falando isso daqui, então eu já falei, não tá aí, mas, né, irmã? Pois avisa ela, que a gente... que muito bem. Então, todos os dias, né, nós estamos tendo esse encontro aí, especial. Vamos passar, então, agora ao momento de pedidos de oração, que a nossa igreja, todas as quartas-feiras, tem esse momento especial para a igreja estar orando pelos membros, por ela própria, pelos amigos. Então vamos começar aqui. Tem algum pedido aqui no primeiro banco? As pessoas do primeiro banco aqui? Ah, sim. Igreja Batista de São Mateus, em São Paulo, sofreu incêndio na segunda-feira. Igreja de 2.000 membros, né? 800 membros? Pô, então... houve um incêndio, deve ser 2.000, ouvi dizer. E houve um incêndio ali, nós oramos por aquela igreja, que sobrou uma mesa e uma cadeira dentro da igreja, não sobrou nada. Tudo, queimou todo o equipamento, tudo, né? Graças a Deus ninguém se feriu. Os bancos foram queimados, tudo. 5 horas para apagar o incêndio na igreja. Então a gente, terrível. Oi? Não sabem ainda o motivo. Muito bem, então... irmã Ângela, também orar pela vida, né, da irmã, pela saúde, tratamentos, né, do Paulo também. Uhum.
Irmãos, nós vamos nesse momento meditar um pouquinho na palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura. Nós vamos ler na segunda carta de Pedro, lá no finalzinho, né, da Bíblia, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro 3, 9. Muito bem, antes de eu ler, deixa eu contar uma coisa. Sempre que eu leio esse texto, eu me lembro de uma coisa que eu fiz de errado. E eu preciso contar. Eu devia ter mais ou menos, deixa eu ver, não era tão novo assim, mas eu não me lembro. Devia ter uns 10 anos, talvez. E eu cheguei perto do meu pai e disse assim: pai, realmente Deus existe? Né? E ele falou assim: não, assim, por que você está perguntando isso? Eu falei: porque ele está demorando tanto para voltar, falou que ia voltar logo, Jesus falou, eu já li, e ele não volta, né? Está demorando. E aí meu pai abriu a Bíblia nesse texto aqui, e eu fiquei arrepiado, porque esse texto, ele responde a minha pergunta. Está escrito assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente conosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Eu vou ler outra vez. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente conosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Amém. E quando eu vi isso, falei, Deus é maravilhoso, porque Ele já imaginava que alguém como eu ia perguntar isso, né? E já colocou a resposta aqui na sua palavra. Meus irmãos, existe um profundo sentimento de que as promessas de Deus demoram. A gente às vezes ora e fala: Senhor, o Senhor não está me respondendo. Os irmãos viram o salmo que eu li, né? O salmo de reclamação. Fala: Senhor, o Senhor não está vendo os inimigos aí fazendo as coisas, não está vendo a violência, não está vendo o que está acontecendo aí fora. O Senhor não lê jornal, não vê a televisão, aí no céu não tem televisão não pega jornal aí. O Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui com a gente? Será que o Senhor não sabe? Mas não é nada disso. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece toda essa violência e toda essa dificuldade. Mas Deus, Ele ama as pessoas e deseja salvá-las. Quando você lê aqui o Senhor, eu queria ler em 2 Pedro 1, 9, 2 Pedro 1, 2. 2 Pedro 1, 2. Quem é esse Senhor? Olha só. Graça e paz vos sejam multiplicadas em pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então aqui, Pedro não está se referindo ao Senhor Deus, mas está se referindo ao Senhor Jesus. Quando Jesus diz assim: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, significa dizer que Deus delegou a Jesus a atribuição de tomar a decisão de voltar, mas Ele tem retardado o seu retorno, e é Jesus que tem feito isso. E eu gostaria que você visse também os versículos 8 e 11 desse mesmo capítulo. Olha quantas vezes vai aparecer Senhor aí. Pois se essas coisas existissem e aumentassem em vós, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos, pelo pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E também o versículo 11: pois assim vos será amplamente conhecida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vemos esse Senhor maravilhoso. E também o versículo, em outros versículos se refere a Deus, quer ver? 2:9. Capítulo 2, versículo 9. O Senhor, aí é o Senhor Deus, o Senhor também saberá livrar da provação os piedosos
e reservar para o dia do juízo os injustos que já estão sendo castigados. E o versículo 11 desse mesmo capítulo: ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles acusações difamatórias diante do Senhor Deus. Aqui é o Senhor. E também no capítulo 3, versículo 8: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E aqui, né, para os mais jovens, né, os meninos aí, que já assistiram algum filme de viagem no tempo, essas coisas, né? Deus é capaz de parar o tempo. E Deus é capaz também de atravessar o tempo. Deus não se limita pelo tempo. Então, a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, mas não quer dizer 1000 anos. Quer dizer que todo o tempo que você possa imaginar para Deus pode correr tão rápido ou tão devagar. Um exemplo disso é quando você, por exemplo, você aluga lá na sua casa um DVD. E você assistiu aquele filme até tal capítulo lá, e aí você fala assim: puxa, eu tenho um prazo para devolver, né? E eu não vou ter tempo de assim. Então você aperta o botão lá, e vai no último minuto e vê. Aí você chega na locadora, a locadora fala: olha, a gente tem uma promoção aqui, pode ficar um dia a mais. Aí você volta para casa, aí você assiste de novo o filme e tudo, mas você já sabe o final. Deus é assim. Deus já conhece toda a história. Se Ele quiser correr para o final, por isso você tem Apocalipse. Se Ele quiser ver o começo, você tem Gênesis. Mas Deus não se limita ao tempo como nós. Para nós, o passado é passado, e o futuro é algo que nós não conhecemos. Para Deus, não. Tudo é muito claro. Ele pode ver o dia de amanhã, pode estar hoje, Ele está em todos os tempos, em todos os momentos. Então Ele realmente não é só o Senhor porque tem poder, mas Ele tem mais poder do que você imagina. Ele tem o poder de estar dominando o tempo também. Isso que quer dizer aqui. Então, quando diz que o Senhor não retarda, que é a próxima palavra, vamos ver aqui o versículo 4, por favor. Olha, estamos em 2 Pedro 3,4, tá bom? Estão acompanhando? Estou indo muito rápido? 2 Pedro 3,4, olha só: dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Então algumas pessoas zombam, né? Mas Deus, Ele está lá, está aqui, está em todo lugar. Ele não retarda, Ele tem paciência, ok? Então, Ele aqui vai dizer, esse versículo está dizendo que os pais, ou seja, os nossos antepassados já morreram. Nós estamos aqui. E pode ser que a gente não esteja vivo, já tenha até morrido e partido para a eternidade, no dia que Cristo voltar. Mas isso também pode acontecer, em um tempo muito rápido. Eu uma vez ouvi uma mensagem de um pastor, ele disse assim: Jesus não pode voltar hoje. Aí eu pensei, né, por quê? Assim, porque tem muitas promessas para serem cumpridas, mas ele não se lembrou de uma coisa: Deus pode cumprir todas as promessas em 1 minuto. Ele pode cumprir tudo que Ele está, né? E de repente faz tudo, e aí vem. Não é uma questão de tempo, porque numa noite, num minuto, numa hora, quanta coisa pode acontecer? Quantas profecias podem se cumprir? Então isso não é motivo de garantia, né? Porque o estudioso fala: não, ainda falta acontecer isso, 10 países, tal. Depois outro dia a gente fala de Apocalipse aqui, mas enfim. Vamos lá então, a sua promessa. Que promessa é essa que o texto está falando, do versículo 9 lá? Que promessa que Deus deu? Deus deu uma promessa que o seu filho, lá em Gênesis 3,15, que um descendente de Eva viria e esmagaria a cabeça da serpente. E isso já aconteceu, porque Cristo já morreu na cruz e já tem as chaves da morte, do inferno, já fez isso. Agora, qual é essa promessa? É a promessa da sua segunda vinda. Essa promessa que está dizendo aqui. Então, é a promessa que Ele deu aos apóstolos, que Ele prometeu que não vai mudar os seus planos. Ele vai fazer
exatamente o que disse que ia fazer. Então existe uma promessa. Quando você lê na Bíblia uma promessa de Deus, pode ter certeza, ela vai acontecer. Deus prometeu o céu, vai ter o céu. Deus prometeu alguma coisa, vai acontecer, exatamente como Deus falou. Bom, agora na sequência do texto vai dizer assim, porque, versículo 9, tá? Quando eu falar do texto, eu estou sempre falando do versículo 9. Porque, ainda que alguns a considerem demorada ou tardia em algumas traduções, né? Então, o que quer dizer isso daí? Esses alguns que a Bíblia está falando aí, você vai ver no versículo 3, quer ver quem são esses alguns? Versículo 3 do capítulo 3 de 2 Pedro, tá bom? Olha só, saibam antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos. Então, vão aparecer pessoas, inclusive na igreja, por isso que os irmãos precisam estar atentos a isso. Se uma pessoa, ela vive na igreja como líder, até como pastor, em busca dos seus próprios desejos, e não para enaltecer o nome de Jesus, ele faz parte, essa pessoa faz parte desses zombadores aqui, que estão zombando no nome de Deus. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com as pessoas que nós escolhemos tanto para pastor como para líderes de alguma coisa, porque é muita responsabilidade colocar alguém que não vá viver, essa pessoa não pode viver para os seus desejos, ela tem que abrir mão do que ela quer para fazer o que Deus quer. Isso é muito importante, porque nos últimos dias vai aumentar muito o número dessas pessoas, e nós entendemos que estamos vivendo quase nos últimos dias aqui. Os irmãos precisam prestar muita atenção, cuidado com o que os irmãos levam como informação, por exemplo, na televisão de alguma pessoa. Precisa ver se essa pessoa realmente não está vivendo para os seus próprios desejos, se está abrindo mão em favor do reino de Deus, em favor de Jesus. É minha obrigação falar sobre isso. Bom, existem também algumas pessoas que queriam que Jesus voltasse na hora que elas querem. Elas querem mandar até na hora que Jesus vai voltar. Tem que ser agora. Se não for agora, eu não brinco mais de crente, né? Eu não quero mais ser crente, porque Jesus tem que vir na hora que eu quero. E Jesus tem que atender a oração que eu faço. Porque eu sou Deus e não Ele. Quase falta falar isso, né? Porque nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Nós não devemos zombar de Deus. Existem pessoas que são inimigos da verdade, inimigos da palavra. E nós temos que sempre ver isso. Não existe nenhum pecado em duvidar das pessoas num primeiro momento e ir até a palavra ver se a pessoa está falando a verdade. Não há nenhum problema, né? Examinar tudo que a pessoa está dizendo para ver se bate com a Bíblia. Porque às vezes não, se é fulano que falou, então é certeza. Não confie nem em mim nem em ninguém. Tem que estar de acordo com a palavra. Porque não é um sorriso, não é um aperto de mão que vai enganar ninguém, não. O crente tem que ser maduro, tem que ser sensato, tem que ser astuto de perceber se a Bíblia está sendo pregada. Não é para a vanglória de alguém. Então isso é importante. Bom, agora, com quem é que Deus está sendo paciente? Conosco. Conosco? Mas não, Deus tem que ser paciente com os outros. Não, conosco. Que coisa, esse texto mexe muito comigo, porque ele está dizendo assim, ele está sendo paciente conosco ou convosco, porque existem pessoas que estão na igreja, mas não são convertidas. E Deus está dando a oportunidade desses que têm acesso à palavra, que ouvem a mensagem, de serem ainda tocados pela palavra e mudarem o seu destino, vamos chamar assim, após a morte. Porque do jeito que a coisa vai indo, a pessoa vai acabar indo para o inferno, porque não se converteu, não dá frutos. Agora, o que a pessoa está fazendo para Deus? Abrindo mão das suas vontades? Porque, por exemplo, uma pergunta que eu sempre me faço, hoje eu estou sendo mais crente do que ontem? Se está tudo a mesma coisa, já falei isso aqui, faz 10 anos que não muda nada. Poxa vida, será possível que a Bíblia não está fazendo efeito na minha vida, que eu vir à casa de Deus não muda nada?
eu não vou deixando as coisas velhas para trás, eu vou só patinando no mesmo jeito, né? Quando uma pessoa se converte, geralmente ela abandona muita coisa. Depois parece que algumas pessoas querem voltar para trás. Não pode. Isso é importante. Então é conosco. Conosco, essa demora de Deus é vista como uma prova de amor por nós. Quantas coisas que nós, crentes, ainda temos que abandonar, temos que mudar, temos que melhorar, temos que deixar Deus agir em algumas áreas da nossa vida, e Deus tem sido paciente conosco, porque é quase que como seria uma vergonha Jesus voltar e nenhum crente subir. Já pensou Jesus vindo do céu e falar vamos, e não vir ninguém? Porque não estava ninguém preparado, a vida toda, todo mundo vivendo uma vida dissoluta, longe de Deus. Nós falamos, não, desse jeito eu não vou levar, desse jeito, você vivendo dessa maneira, não tem condição. Então é por causa de nós que Deus retarda a sua vinda. Uma outra coisa também, Ele posterga o seu castigo para as pessoas, porque deseja que eles sejam salvos. Deus não tem prazer em castigar ninguém, mandar para o inferno ninguém. A Bíblia vai dizer que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Salmo 86, 15. Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e benigno, paciente e grande em misericórdia e verdade. Ai, que bom que nós temos um Deus assim. Porque se Deus não fosse paciente e benigno, complicado. E Êxodo 34, 6. Lá no comecinho, tá? Êxodo 34, 6. Vai dizer assim: tendo o Senhor passado diante de Moisés, proclamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de bondade e de fidelidade. Esse é o nosso Deus. Nunca se esqueça disso, porque às vezes alguém fala assim: Senhor, volta porque eu já estou salvo, então já pode passar e me levar. Mas não é isso. Deus é tardio porque Ele deseja que todos sejam salvos. Muito bem, outra coisa aí, vê na sequência: não querendo que ninguém pereça. Ah, como eu dou graças a Deus por esse texto na palavra. Os irmãos não sabem da alegria que eu sinto ao ler isso aqui. Por quê? Porque isso aqui é um versículo maravilhoso da parte de Pedro. Ah, Pedro, obrigado que você, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, colocou esse versículo aqui. Eu vou ler aqui. Deus não quer que ninguém pereça. Por que eu estou falando isso? Porque Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Que bom ter esse versículo. Se você soubesse a alegria que eu sinto, porque esse ninguém me inclui você, inclui a todos, inclui a todas as pessoas. Deus não quer que ninguém pereça. Que bom que Deus não leva em conta as maldades das pessoas, mas porque às vezes a gente assiste a televisão e vê lá uma pessoa que fez alguma coisa errada e nós apontamos o dedo. Mas às vezes eu fico pensando assim: e se Deus apontar o dedo para mim? E se Deus não levasse em conta a sua graça, a sua misericórdia? Se Deus não tivesse me salvado, como é que seria? Então eu agradeço a Deus, porque o coração de Deus, no coração de Deus e na casa do Senhor cabem todas as pessoas. Infelizmente vai ter muita casa vazia lá, mas isso é problema, né? Mas graças a Deus, porque Ele é assim. Antes que todos venham a se arrepender. Lá em João 3,16,
para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E em João 3,17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso é maravilhoso. E Mateus 18,14, não é esta a vontade do vosso Pai que está nos céus, que não se perca nenhum dos pequeninos? Ah, graças a Deus, porque nós estamos envolvidos nesses versículos. Aqui, se você abrisse assim, aqui não é possível fazer isso, mas se você abrisse o que Jesus estava pensando, o que Deus estava pensando aqui, o seu nome está aqui, o nome das pessoas está nesse texto. Muito bem, ele não quer que ninguém se perca. Isaías 45:22, olhe para mim e sereis salvos, todos os povos da terra. Ah, que bênção, olhar para Deus e ser salvo. Olha, que coisa simples, né? Buscar a Deus é o suficiente para a salvação. É Isaías 45:22 que eu falei, tá? Agora, Ezequiel 33:11, disse Jeová o Senhor, eu não gosto, não quero a morte do ímpio, senão que mude o ímpio o seu caminho. Aqui tem uma outra tradução, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Que Deus maravilhoso, que espera, tem paciência, querendo que nós nos voltemos para Ele, nos dá essa oportunidade. Eu queria terminar dizendo que se nós mesmos julgássemos a nós, nós seríamos condenados, você sabia disso? Que coisa! Se Deus falasse assim, olha, eu vou fazer você virar dois agora, um vai julgar o outro, nós nos condenamos, a nossa consciência nos condena, nossas ações nos condenam, nossa mente nos condena, nosso coração nos condena, mas Deus que é santo nos amou e Ele nos lava com o sangue de Jesus Cristo e quer que nós sejamos salvos. Por isso a alegria de ter esse presente de Deus, por isso que a gente vem aqui na igreja em alegria, não deve vir à igreja com outro motivo senão, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me salvou, o Senhor me amou mais do que eu a mim mesmo. Eu não me amo tanto quanto o Senhor me ama, eu não me aguento, mas o Senhor me aguenta. Deus é maravilhoso, e Deus é santo, e Deus detesta o pecado, mas Deus é capaz de pagar o preço do pecado, como um bombeiro que entra no meio do fogo, sabendo que vai se queimar, e vai morrer lá, só para salvar uma pessoa, que nem merecia às vezes ser salvo, mas Deus atravessa toda a história, vai lá na cruz, morre por nós, para que a gente seja salvo por Ele. Essa é a beleza do Evangelho, é isso que nós pregamos aqui, é isso que nós estamos fazendo aqui, dizendo, Senhor, muito obrigado, eu te agradeço pelo fato do Senhor me amar tanto assim, eu te agradeço porque o Senhor não voltou ainda, apesar de eu desejar muito a tua vinda, mas eu sei, né, eu vou terminar contando uma historinha, diz que tinha lá no céu, isso não é verdade bíblica, tá? É só uma historinha, que lá no céu tem os anjos, então eles têm os anjos que vão tocar trombeta no dia que Deus vai voltar, já estão com a trombeta, tudo lá, que a Bíblia fala que com som de trombeta e alarido, né, e os arcanjos vão vir e tocar essa trombeta aí. Então, o que vai acontecer? O anjo pega a trombeta, limpa, né, e fala, é hoje, Senhor, agora vamos tocar esse instrumento, né? Aí Deus fala, espera um pouco mais. E já quantos anos tem passado, quantas manhãs, e esse anjo já deve estar sentado no canto lá, falando assim, eu já não vou mais limpar trombeta nenhuma, já cansei. É só uma história isso, mas Deus fala assim, vamos aguardar um pouco mais. Lá no
livro de Apocalipse, está escrito que diante do trono de Deus tem uma taça, sabia? Tem 2 taças. Uma taça, não, uma taça ele guarda as nossas orações, e na outra taça guarda as nossas lágrimas. Mas tem uma coisa, sabe quando ele vai voltar? Quando as 2 taças estiverem cheias. Por isso que você tem que orar bastante e chorar bastante. É verdade. Deus tem guardado cada palavra da sua oração. Não é lindo isso? Não se esqueceu do que você pediu. Deus não está diante do trono dele, um lugar onde ele guarda a sua oração, onde ele ouve aquilo e guarda e diz assim: espere um pouco mais. E as suas lágrimas. E a Bíblia vai dizer que debaixo do trono de Deus, as pessoas que já morreram, eu lhe falei isso domingo à noite, falei de Abel, as pessoas estão debaixo do trono, já vestidas de branco, dizendo assim: até quando, Senhor? Até quando nós vamos esperar? E Deus diz: esperem um pouco mais, porque ainda tem mais gente para vir para cá. Aquela parábola da festa daquele homem rico que convidou os seus amigos e cada um tinha uma coisa para fazer. Um tinha que comprar boi, outro tinha que ir para a festa, outro tinha que vender, outro tinha que viajar, e a festa estava vazia. E Deus disse assim, então disse aos seus servos, o Senhor, não é Deus, na parábola é o Senhor da festa, disse aos seus servos: vão e tragam todo mundo que vocês encontrarem, todo mundo deve vir. E aí eles foram nos valados, nos becos, nas casas, e foram pegando as pessoas e foram trazendo até que a casa estivesse cheia, porque o Senhor queria fazer festa. E aí apareceu um homem lá que não estava com a roupa da festa, porque a parábola deixa entender que o Senhor dessa festa era tão rico que ele convidou as pessoas e ainda deu a roupa de presente, que é a nossa santificação, porque a Bíblia, na Bíblia, quando você fala de roupa, você está dizendo de limpeza espiritual. Então, umas roupas brancas significa que as pessoas estão limpas dos seus pecados. E ele deu a roupa para esses convidados. Mas um convidado entrou na festa sem a roupa. Ou seja, ele entrou sem santificação. Entrou sem vestir a roupa, nós só somos santificados por Jesus. Ele entrou lá. Entrou na festa. Como é que chama quem entra na festa? Um penetra, um bicão entrou lá, e aí Deus se encontra com ele, o Senhor, né? O que você está fazendo aqui? Aí manda amarrar a pessoa e jogar nas trevas exteriores. Quer dizer, lá não tem lugar para ninguém que não passar por Cristo. Não tem jeito, é só em Jesus, para lavar a roupa, deixar você limpo. Então, nós vamos agora orar, agradecendo a Deus, pelo que Ele fez. Você talvez nunca, nem eu, vai entender o que foi que Deus fez para nos amar assim. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos amou tanto, 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 que o Senhor mandou teu Filho. Ó Deus, nós não sabemos explicar e nem entender, porque o Senhor nos amou tanto assim. Mas, ó Deus, humildemente nós aceitamos o teu amor, aceitamos a tua graça, e nós, desejosos de viver para sempre contigo, queremos que outras pessoas também sejam alcançadas pela tua graça. Ó Deus, abençoe em primeiro lugar a tua igreja, que nenhuma pessoa que vem aqui, que ouve a tua palavra, que conhece a verdade, se afaste dos teus caminhos. Não deixe a tua palavra ser viva nela, não deixe Jesus santificá-la, lavá-la, purificá-la. Ó Deus, que nós abramos a porta do nosso coração, como vai dizer lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ó Deus, que nós abramos a porta do nosso coração, para que o Senhor seja nosso convidado de honra, todos os dias. Senhor, nos acompanha, viva conosco, Pai. Ó Deus, esse é o nosso desejo maior, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe amanhã, seu dia de trabalho,
quem vai para a escola, e que você seja muito abençoado por Deus. Amém? Muito bem, vamos então encerrando o culto dessa noite, e que você seja uma pessoa que viva para Jesus. Amém.